Qualificar o prospect, ele é um dos maiores problemas da baixa taxa de conversão em vendas. E é um dos maiores problemas de muita ligação, pouco fechamento. Esse aí é o problema que tem. E aí o que acontece? É a parte mais frustrante, porque aí você começa a pensar, você começa a duvidar do seu potencial. Você começa a pensar que tem, poxa, parece que tem alguma coisa errada comigo. Meu colega vende, eu não vendo. Aonde que está esse detalhe? Aonde que está essa essência? Por que que eu estou desanimado na minha profissão? Por que que eu não estou conseguindo fechar tantos negócios? Ou por que que eu estou fechando negócios tão baixos e não estou conseguindo fechar negócios com valores agressivos, com valores altos? Por que que o meu público tem sido tão baixo? Por que que as minhas vendas têm sido tão baixas? E aí eu vou te falar que o segredo disso tudo está, lógico, na prospecção e na qualificação desse prospect. Eu vou te dar um roteiro de prospecção, fica tranquilo. Mas eu quero falar para você da qualificação desse prospect, porque se você não souber qualificar esse prospect de forma assertiva, vai te causar uma frustração de que você não está indo bem e você começa a achar que o problema está com você. Você começa a imaginar exatamente por que que a minha conversão é tão baixa. Por que que eu não estou conseguindo fechar tantos tipos de negócio? E esse daí é um dos maiores problemas. Então, eu quero deixar bem claro para você o seguinte: não tem nada de errado com você. Muito ao contrário, você está no caminho certo. Você está aqui até agora se qualificando para que você seja um profissional acima da média nesse mercado. E é exatamente isso que nós precisamos: buscar informação. Então, eu preciso que você entenda de uma coisa de uma vez por todas. Fique bem claro para você, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: objeção de cliente. Muita gente tem dificuldade na quebra de objeção, né, desse prospect ou na quebra de objeção desses clientes. E o que eu quero aqui que você quer que fique bem claro na minha mente, Robson? Eu quero que fique bem claro na sua mente que objeção de cliente é simplesmente uma cortina de fumaça. Objeção de cliente é simplesmente porque ainda você não conseguiu levar ele num 10 em relação à linha de incerteza. E ele simplesmente não confia em você, ou ele não confia no produto, ou ele não confia na empresa. Ou pior, o produto que você está oferecendo não é de interesse dele, ou você não conseguiu criar o desejo, essa conexão e o desejo nele ou nela em comprar o seu produto. Mas, antes de tudo, só quero que você fique gravado bem na sua mente, que, na verdade, objeções de cliente é o quê? Simplesmente uma cortina de fumaça, que é, na verdade, a falta de certeza em relação ao nosso produto que nós estamos ofertando ou que nós estamos vendendo. Pensando nisso, eu quero que você entenda o seguinte. Imagina o seguinte, só para tirar a sua dúvida em relação a essa cortina de fumaça de cliente. Não importa a objeção que o comprador te fizer, não importa a objeção que ele levantar, né, que dentro de qual for o argumento, você não insista na resposta dessa objeção, não insista em trazer o fechamento do pedido e você não insista em marcar uma visita ou uma entrevista futura com esse prospect. Não faça isso. Por quê? Porque não faz sentido. Se a objeção é simplesmente uma cortina de fumaça, presta atenção no que eu estou te falando. Não importa a objeção que ele tiver. Se essa objeção é simplesmente uma cortina de fumaça, qualquer resposta que você trouxer para ele em cima dessa objeção, mesmo que essa resposta seja perfeita, seja uma resposta plausível, você vai dar cartas para ele ou para ela para que ele passe para uma outra objeção. De novo, ele vai fazer objeção com você e você não insista, porque mais que você queira fazer a resposta dessa objeção, você vai dar o direito, ou ele vai se sentir no direito de te causar uma outra objeção. Ele vai passar por uma nova objeção, já que a raiz do problema ela ainda não foi abordada. Então entenda isso daqui, nós precisamos tratar a raiz
Porque a objeção é a cortina de fumaça. E qual que é a raiz do problema? Tá entendendo o que eu estou querendo te dizer? Não tem prospect que você dá a solução, ele te arruma um outro problema. E você acha a solução para aquele problema e ele te arruma um outro problema. Ou seja, você quebra uma objeção e ele te arruma outra objeção. Por quê? Porque na mente dele, ele ainda não está satisfeito, ele não está certo daquilo que você tem para ele. Ou seja, você não tratou a raiz, ele não está confiante, ele não criou a necessidade. Então, qualquer objeção que ele fizer é simplesmente uma cortina de fumaça para desligar o telefone e colocar você para andar. Então, o meu recado para você, guarda bem isso daqui. Não queira resolver essas objeções para ele, antes de você tratar a raiz. Tá joia? Porque por mais que seja plausível a sua resposta em relação a essa objeção, vai obrigar ele ou ela de fazer uma nova objeção, uma nova situação. Então nós vamos qualificar. Isso tudo a gente resolve na qualificação do potencial. E qual que é, Robson? Então, o principal método de qualificação desse prospect, o principal método de qualificação desse cliente é fazendo